Desde manhã que a luta começou para tentar canalizar um incêndio que decorre no meio do Parque Nacional da Peneda Gerês. O único acesso é uma pequena estrada de montanha que liga Portugal à Espanha. O incêndio foi dado alerta na passada manhã, ou seja, na manhã de ontem. Esteve a arder durante todo o dia. Ele veio a descer toda a encosta do Rio Homem, é onde estamos agora, no Vale do Homem, na margem esquerda do Rio Homem, e possivelmente terá sido iniciado nas partes mais altas, usadas para a pastorícia, mas ainda não temos definida a causa deste incêndio. Não sabemos exatamente se terá sido um reacendimento de um fogo de ontem ou se terá sido de alguma forma novas ignições que terão começado ontem de manhã. Os meios de água permitiram bloquear a cabeça do incêndio na estrada, na mata de Albergaria. Em plena serra, a berma esquerda foi apagada com ferramentas e fogo, por vezes em condições perigosas nesta zona muito acidentada. Mas à meia-noite, a encosta do lado direito continua em livre propagação, descendo numa extensão de mais de 2 km. Esta área é uma área importante para o Parque Nacional da Peneda Gerês, porque estamos dentro da área de ambiente natural do parque. É uma área de proteção total, onde não há intervenção humana e não há quaisquer tipo de atividades, com exceção da pastorícia. Esta área já não ardia há cerca de 30 anos, o que faz com que tenhamos uma grande carga de combustível nesta encosta, e mesmo com uma exposição norte, como é o caso desta encosta, temos intensidades de fogo muito grande, com esta umidade relativa muito baixa e com estes ventos que sopram com alguma intensidade. De noite, num relevo escarpado e numa vegetação alta, o fogo não pode ser atacado diretamente em tão longa extensão. Criado outrora no fundo do vale para aceder a uma antiga mina, o trilho constitui a única oportunidade de intervenção, desde que se utilize o único método possível, o fogo para lutar contra o fogo. O princípio de base é de grande simplicidade. Desde a cabeça do incêndio, trata-se de acender progressivamente uma linha de fogo contínua, subindo a encosta contra o vento que sopra de leste. A condução do fogo é orientada por uma equipa do Grupo de Análise e Uso do Fogo, GALF, unidade especializada de luta contra os incêndios. Nessa noite, a equipa é inteiramente constituída por membros do Fire Paradox, Programa Internacional de Investigação sobre os Incêndios Florestais. Bem, fazendo o ponto da situação, temos aqui uma linha que está a descer a encosta, contra o declive, quando tudo está a vir de flanco, porque temos o vento a favor. Estamos a tentar fechar esta linha até este caminho, de forma que não demos tempo de se criarem bolsas a meio, que nos levem um fogo a favor, que nos criem cabeças a favor e que não nos possibilitem trabalhar mais junto a este pequeno caminho. Em período normal, tratar-se-ia de uma operação de rotina rápida e facilmente efetuada, mas torna-se atípica neste elevado local europeu de biodiversidade. O Parque Nacional autoriza e apoia este uso do fogo no combate, mas é ele quem prescreve as modalidades de intervenção. O seu objetivo é deixar descer o incêndio a pequena velocidade e fraca intensidade até determinado limite do trilho, o que permite limitar o impacto das chamas no tronco das árvores e, sobretudo, reduzir o aquecimento das respectivas copas, quase como uma queima controlada. Quando a frente do incêndio está apenas a alguns metros, a equipa é autorizada a acender o fogo no trilho. Subindo ao encontro do incêndio, as chamas estão vivas, mas o fenómeno é curto e localizado e, portanto, sem incidente.
Reconhecimentos frequentes mais acima no vale permitem avaliar a velocidade de propagação do incêndio, identificar as dificuldades futuras, antecipar e, se necessário, negociar a adaptação do ritmo de acendimento. Não é preciso avançar muito rápido, pois não, ainda está um bocado longe. Ou achas que é preciso avançar? Está bem, E depois fazer de novo a redução do incêndio. está bem. Até agora o objetivo era receber o incêndio no trilho e ir acendendo à medida que a frente chegava a 3 ou 5 metros. Temos agora uma segunda frente que corre o risco de irromper mais a montante no caminho. É, pois, importante que nos adiantemos. Para tal, acendemos uns pontos acima e em seguida no caminho, a fim de criar uma aspiração e avançar muito mais rapidamente. O objetivo é ganhar tempo para termos sempre um único ponto de contacto do incêndio com a nossa berma. Para isso, é preciso antecipar uma aceleração possível, sabendo que o vento está a tornar-se mais forte. Mesmo nesta fase de acendimento mais dinâmica, a ordem é procurar um compromisso entre a necessária aceleração da manobra e a minimização da intensidade do fogo. E assim que a cobertura florestal se tornar mais densa, a equipa tem como instrução voltar a dar prioridade exclusiva aos objetivos ambientais e deixar operar o incêndio em lume brando. Nesta área que tem uma série de plantas que nos interessam proteger, nomeadamente os carvalhos que resistem de alguma forma ao fogo descendente se não for muito intenso. Haverá outras que, independentemente do fogo ser ascendente ou descendente, sofrerão mais porque têm menos resistência ao fogo, como o caso do azevinho e das bétulas, principalmente. Neste mês de março, a sensibilidade da vegetação é tanto maior quanto todas as espécies que se encontram num período de subida da seiva, com a sua frágil primeira folhagem. Duas equipas do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro asseguram o controle da operação. Equipada com 2 bombas dorsais e batedores de fogo, este pessoal especializado da Guarda Nacional Republicana vela em particular pelas projeções provocadas pela combustão das giestas e das estevas arborescentes que ladeiam o caminho que é por vezes necessário alargar. Esta equipa assegura igualmente uma vigilância ativa em relação à parte já tratada. A encosta é agora mais acentuada. Por esse motivo, as chamas ascendentes são guiadas pelo relevo, ficando rentes ao solo, poupando assim os ramos baixos dos carvalhos. Com a passagem das horas, a dúzia de intervenientes completa-se e reveza-se nas diferentes tarefas: localização, avaliação, preparação, acendimento, controlo, vigilância. Ao nascer do dia, as normas de intervenção permitiram apagar apenas 600 metros de incêndio, quando o perímetro de fogo não para de aumentar. Invadida por uma vegetação abundante, o trilho deve agora ser limpo na totalidade, tanto mais que vai ser preciso gerir um aumento da intensidade das chamas com a chegada iminente do sol. A luminosidade da madrugada proporciona agora uma visão clara da área de operação e da encosta espanhola oposta que o incêndio não pode atingir.
Mais acima, o flanco do incêndio avança entre zonas rochosas e valados cheios de silvas. Se bem que contra o vento, a sua descida em direção ao trilho acelera com a evolução meteorológica. Resta ainda uma distância consequente a tratar, ao mesmo tempo que o prognóstico matinal se verifica. A vegetação torna-se particularmente reativa. À medida que o incêndio acelera o seu avanço, face a ele as chamas acendidas ao longo do caminho libertam cada vez mais calor e projetam numerosas partículas incandescentes. Rapidamente a situação torna-se crítica. Numa extensão de 200 metros, o incêndio está numa posição de força para transpor o trilho que se tornou mais estreito. O vento aumentou. Deixa de haver contacto com o posto de comando. É imperativo reduzir a dimensão das chamas ao mesmo tempo que se acelera o avanço do contrafogo. O trabalho em linha contínua é abandonado e substituído por um acendimento por pontos entre o trilho e o incêndio. A posição de cada um destes pontos é determinada de modo a que não haja interação entre eles. Nesta fase de grande tensão, as palavras são raras, estando cada um concentrado na missão que lhe foi atribuída. Acontecimento inesperado no momento mais delicado. Alguns segundos de incerteza. Não serão já horas do duche da manhã? Num primeiro momento, esta generosa contrariedade desorganiza a manobra, mas ao fim de alguns minutos de testes, uma boa notícia. A largada de água efetuada na nossa operação e em particular na frente do incêndio acima, umedeceu a vegetação na parte superior, mas por baixo está tudo seco. É tranquilizador. O contrafogo pode depois recomeçar. Com a ajuda das operações aéreas, esta insólita configuração operacional proporciona uma sinergia e um aumento do ritmo de intervenção. Antes de cada largada, uma linha de fogo intenso é acendida numa grande extensão para que a água despejada não possa atingir o contrafogo, mas seja suficiente para umidificar as imediações. Isto permite-nos andar mais depressa e ganhar tempo em relação à frente do fogo que nos chega de cima. No frente a frente entre o incêndio e a quinzena de operacionais, a relação de força é agora equilibrada. Fazemos um acendimento rápido porque a frente do incêndio desceu muito depressa, apesar das várias largadas do bombardeiro pesado, e o fogo já só estava a 3 metros do limite. Era, portanto, preciso acender rapidamente um contrafogo. Esta etapa decisiva chegou ao fim. Agora a parte mais crítica está controlada. Mas com a chegada do sol, a umidade cai e o fogo torna-se muito reativo. E não sabemos qual a surpresa que nos espera mais adiante. Mas a priori, o pior momento já foi ultrapassado. Pelo menos na próxima hora. A topografia local acaba por jogar a favor da equipa numa corrida contra-relógio para compensar o atraso gerado durante a noite. Estamos numa configuração propícia porque temos uma linha direita de 200 metros, o que nos permite ter uma boa visibilidade para a vigilância. Além disso, o vento deixa em costa. Está no eixo do caminho e empurra-nos o fogo para cima, ao passo que há bocado tínhamos viragens, o que era muito difícil de negociar. Estamos numa zona muito carregada em combustível, mas que está à sombra, o que permite compensar a carga da matéria inflamável. Sempre beneficiando do alargamento decisivo do trilho, o binómio de acendimento avança rapidamente.
É enfim possível aligeirar o dispositivo e proceder a um reconhecimento mais acima na encosta. Mas enorme susto de 300 metros a montante. Ali, a frente desceu mais depressa do que o previsto. Tivemos falta de vigilância para o ver chegar. O primeiro contacto do incêndio deu-se no trilho quando chegámos, mas por sorte temos uma torrente à qual o incêndio veio encostar-se. Estamos agora a circunscrevê-lo aqui e resta-nos apenas acompanhá-lo na descida. A meio da manhã, sempre isolada, a equipa está dividida em relação a decisões. Preservar as árvores ou acelerar a extinção. Os desafios políticos e mediáticos são grandes. Em caso de problema, as implicações irão além fronteiras. Salvaguardar os azevinhos e os carvalhos. O máximo possível. É o cálculo do risco. Benefício e risco. Então vai-se consolidar com ferramenta depois. Está bem. João, là nous sommes dans la partie centrale du Parc National avec Estamos na parte central do Parque Nacional, num carvalhal. O fogo encontra-se a 100 metros acima do carvalhal e desce lentamente. Mas temos uma cabeça acima de nós e mais longe, à frente do incêndio, já atingiu o trilho. Seria sensato acender uma linha de fogo ao longo de todo o caminho, como fizemos há bocado. Mas por razões de valor patrimonial deste carvalhal, vamos tentar atacar o fogo com as ferramentas na parte alta a fim de contorná-la, desde que não tenhamos problemas no cimo do caminho, onde o fogo pode de novo acelerar. O que não tarda a acontecer. Entre as diretivas ambientais e os imperativos de combate, o antagonismo é permanente e irá continuar ainda durante muitas horas. Ao meio-dia, a chegada de novos intervenientes enriquece o debate e leva a frequentes mudanças operacionais até ao final da tarde. Finalmente, uma segunda equipa do GAUF, que procedeu a uma cansativa extinção manual descendo às zonas rochosas, ao chegar ao trilho, decide acabar com o incêndio. Procede a um acendimento rápido e dinâmico que sobe em direção a silvados e um pequeno bosque de carvalhos, voltando a descer para a parte inferior do Vale do Homem. Após umas 20 horas de intervenção no Vale do Homem, e apesar dos imponderáveis, o fogo foi usado simultaneamente em cirurgia estética e em cirurgia de catástrofe. Dois objetivos ambientais importantes são alcançados. A maior parte dos carvalhos resistiu ao fogo. O incêndio foi extinto no eixo decidido, o que permitiu preservar o Parque Espanhol limítrofe da Baixa Límia, Serra dos Xurés e uma parte consequente da Mata de Albergaria, local português emblemático, classificado pelo Conselho da Europa.